você encontrou, diga amém. Na minha versão está escrito desta forma: Josué capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a nossa terra. Verso 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Verso 18. Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro de sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Verso 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão vermelho na sua janela. Palavra do Senhor. Diga: ela amarrou um cordão vermelho na sua janela. Fecha os teus olhos. Na eminência, às portas da promessa, próximo, depois de 40 anos, ali ao lado estava Canaã a ser conquistada. E o primeiro grande obstáculo, Jericó. Moisés, quando chegou a esse território, às margens do Jordão, 40 anos antes deste episódio, ele envia 12 príncipes, 12 varões, 12 espias para olhar esta mesma terra. Eles voltam. 10 desses homens trazem um relatório negativo. Somente 2 tiveram fé e desejaram cumprir o mandamento de Deus, que era tomar por possessão a terra prometida. Mas esses mesmos 2 homens eram homens obedientes, e eles se submeteram à ordem do seu líder Moisés e esperaram.
Agora Moisés já se foi. Josué é o líder da caravana que vem do Egito. Josué é o líder dessa massa de homens e mulheres hebreus que estão em busca do tão sonhado Eldorado, da terra que mana leite e mel. E como seu antecessor, Josué também age da mesma forma. Ele separa alguns homens, e agora não mais para olhar a terra, mas para olhar dentro da muralha de Jericó. Ele seleciona homens experientes, homens astutos, e os envia para essa jornada, para essa empreitada de observar Jericó, porque eles estavam prontos para atacar Jericó. E quando esses homens entram furtivamente na muralha de Jericó, na cidade de Jericó, talvez disfarçados com capuz, eles são descobertos, mas eles se refugiam na casa de uma prostituta. Raabe era o nome desta mulher. Uma mulher desonrada, uma mulher sem futuro, uma mulher pobre, uma mulher que não tinha direitos diante da sociedade. Na verdade, em algumas culturas, e em Jericó não era diferente, as prostitutas eram vistas como animais sem alma, eram apenas objetos de utilização dos homens. Uma jovem miseravelmente destinada à amargura, à pobreza, à tristeza. Ela não teria uma família jamais, e ainda que engravidasse de algum daqueles seus parceiros, este filho deveria morar com os avós. As prostitutas não poderiam criar os seus filhos. Os bordéis, as casas de luz vermelhas não aceitavam crianças. Então esta era uma mulher amarga, que já tinha aprendido a aceitar o seu trágico fim. Mas havia em Jericó jornalistas, publicitários, homens que traziam notícias dos reinos vizinhos. E as notícias que chegavam a respeito do povo hebreu eram notícias aterrorizantes. O que chegava nos ouvidos da população de Jericó era que um povo nômade, poderoso, cujo Deus era Jeová, vinha ao encontro de Jericó, dominando todos os reis por onde eles passavam, destruindo todas as civilizações por onde eles passavam, desde o vale de Refidim até a chegada do ribeiro, da beira do Jordão. Eles dizimaram todas as tribos que haviam ali. Então eles temiam os hebreus, eles temiam esses homens, eles sabiam que o Deus que os hebreus serviam era o Deus da terra e era o Deus dos céus. Você vai encontrar isso nessa história. E Raabe também, claro, uma moça que vivia ali, no meio da sociedade, conhecia a fama do Deus Jeová e desta tribo, chamada de povo hebreu. Então quando ela, talvez desconfiando que estes homens faziam parte desta tribo, ela dá guarida para esses homens, ela acolhe esses homens, ela hospeda esses espias em sua casa. Que casa era essa? Casa de vergonha, casa de prostituição, casa do pecado, casa da carne, lugar onde muitos homens ditos direitos jamais entrariam, lugar onde as crianças não poderiam entrar, lugar de desonra, lugar de luxúria, lugar de libidinagem. Mas é neste lugar que os espias do Senhor, homens preparados para olhar a terra prometida, eles pernoitam.
E a Bíblia diz, lemos aí, que quando o rei de Jericó fica sabendo que tem espia dos hebreus na terra de Jericó, ele manda os seus batedores à casa de Raabe e diz: Raabe, eu sei que entraram forasteiros na sua casa. Raabe, eu sei que existem espias do povo hebreu dentro de Jericó, e eu ouvi falar que eles estão na tua casa. Então Raabe, muito astuta, diz: eles entraram aqui, mas eu nem sabia que eles eram espias. E na verdade, naquela mesma noite, Raabe esconde esses homens no telhado de sua casa. E ela diz: olha, eles foram por ali. E quando os batedores do rei vão ao encontro daquela pista falsa que Raabe havia dado a eles, ela aproveita o momento. Ela morava numa casa que era fronteira com a muralha. Então ela desce pela janela uma corda e livra esses espias do linchamento, da morte, pelo povo de Jericó. Ela salva a vida desses espias. Mas antes deles saírem, antes deles descerem pela corda e serem salvos, ela faz um pedido para eles. Ela diz: olha, eu sei que o seu Deus é poderoso e esta terra está condenada. Depois você vai ler em casa todos os versos que não lemos aqui para não estender a mensagem. Eu sei que nós estamos condenados. Vocês vão dizimar tudo, eu estou sabendo. E eu também estou condenada porque eu pertenço a este povo de Jericó. Eu estou, na verdade, duplamente condenada. Eu estou condenada pela sociedade de Jericó e agora estou também condenada pela tribo dos hebreus, pela gente que serve a Jeová. Eu estou duplamente condenada. Mas eu tenho um pedido para fazer. Acaso daria para vocês me salvarem? Salvarem a casa do meu pai, salvarem meus irmãos, salvarem a minha família. E aí eu quero crer, irmãos, aquele coração da prostituta, o coração de uma jovem que provavelmente muitas vezes foi discriminada dentro da sua própria casa. Se preocupa com a sua família e faz um pedido para aqueles homens que verdadeiramente eram cavaleiros de Jeová. Eu quero crer ali, eles coçando a cabeça. Como é que a gente vai sair dessa? Se a gente for tentar tirar essa mulher daqui de dentro, a coisa não vai funcionar. E se a gente falar com ela alguma coisa, ela pode caguetar a gente. Eles têm medo de que ela os denuncie o plano deles de invasão de Jericó. Mas alguma coisa no olhar daquela mulher, alguma coisa na atitude daquela mulher tocou o coração daqueles espias, que eram seus inimigos diretos. E eles dizem: tá bom, nós não temos como impedir a invasão vai acontecer, e como diria na gíria, o bicho vai pegar. Mas vou fazer um acordo com você. Nesta mesma janela que você está nos salvando, era uma janela que dava para ver de longe, porque ela ficava na muralha. Coloque um lenço, coloque um cordão, uma tira de pano, um retalho vermelho. Em algumas versões você vai encontrar a palavra escarlate, que significa vermelho vibrante, vermelho vivo. Coloque uma tira, um cordão vermelho na janela da tua casa. E se alguém fizer mal a você, eu me responsabilizo. Ele estava dizendo para ela: eu vou chegar lá no meu arraial e vou publicar para cada soldado daqueles, para cada capitão, para cada chefe de exército, eu vou publicar a eles tudo o que você fez, Raabe, do jeito que você nos tratou, da forma como você nos livrou, de como podemos levar um relatório agora para Josué, porque você nos ajudou. Isso vai ser notório em todo o arraial hebreu, e por isso você e a sua casa serão salvos. Todos
todos que olharem uma janela, que tiver um cordão vermelho, naquela casa ninguém entra, naquela casa a morte não entra, naquela casa os inimigos não entram, naquela casa não haverá derramar de sangue, naquela casa não haverá morte, aquela casa será poupada, aquela casa será salva. Dentro desta cidade, somente quem tiver dentro desta casa vai sobreviver. Eu lhe dou a minha palavra, Raabe. E diz a palavra de Deus que eles se foram e imediatamente ela foi naquela janela e amarrou um cordão vermelho para ser salvo, para salvar a tua casa, o seu casamento, para salvar a tua vida. Você só precisa de um cordão vermelho na janela da tua casa. Diga: eu preciso colocar um cordão vermelho na janela da minha casa. Amém? Amém? E eu anotei algumas coisas relevantes para compartilhar com a igreja a respeito deste fato. Primeiro, irmãos, vamos entender. O cordão vermelho prefigura a marca do sangue nos portais da casa do povo de Deus. Foi assim quando Deus determinou a morte de todos os primogênitos que estavam no Egito. E Ele disse ao povo através de Moisés: marque as portas com sangue de um cordeiro imolado. E aonde houver a marca do sangue, ali a morte não entrará. O cordão vermelho prefigura a presença do sangue do Cordeiro de Deus nas portas da nossa família. Quando João Batista olha para Jesus pela primeira vez, ele está batizando no Rio Jordão e ele olha para aquele homem e diz, ele não diz aquele é Deus, ele não diz aquele é poderoso, ele não diz aquele ali é o santo, ele não diz aquele ali é o tremendo. Ele diz aquele ali é o Cordeiro de Deus. Aquele ali é o que vai morrer. E o sangue dele é que vai nos salvar e que vai nos livrar de todo pecado. A tua casa precisa do sangue do Cordeiro, meu irmão. Precisa de um sinal vermelho na porta do teu coração. Precisa de um sinal vermelho na porta do teu casamento. Na janela dos teus negócios tem que ter uma marca de Cristo lá. E a marca de Cristo é o sangue carmesim. É o sangue do Cristo Redentor. É o Cordeiro que andou mudo em direção ao matadouro. É aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos usufruir do salvamento de Deus. Esta geração não passará, mas aquele que tem o cordão vermelho no teu coração, esse será poupado. Aleluia. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os? Temos comunhão uns com os? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui está uma prostituta, Raabe. E na figura ilustrativa se coloca um cordão vermelho na sua janela. Se você tiver um cordão vermelho na janela da tua alma, meu irmão, você pode ter sido o pior dos homens, a pior das mulheres. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns pecados ou daqueles que você julga menor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
O apóstolo Pedro diz que nós não fomos resgatados com preço de ouro e nem de prata. Fomos resgatados pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, sem mancha e sem ruga. O nosso resgate, assim como o resgate de Raabe, lá no Velho Testamento, prefigurado por aquela corda vermelha e pelo sangue no umbral das portas lá do Egito, é o que representa o sangue carmesim de Jesus sobre as nossas vidas. Diga: eu preciso da marca vermelha na janela da minha alma. Aleluia, aleluia. Quem tem a marca de Cristo, levanta a mão e glorifica. Quem tem a marca de Cristo, levanta a mão e glorifica. Quem tem a marca do Cordeiro, glorifica. Quem está marcado pelo sangue, glorifica. Quem tem a mancha de Cristo, glorifica. Aleluia, aleluia. Oh glória. Uma coisa que eu quero falar para você, irmão, escuta isso, porque Deus está falando contigo. Essa mulher estava condenada, não tinha direito a nada. Nada do que ela pedisse para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua sociedade, tudo lhe era negado. E ela sabia bem disso. Ela diz: nós estamos condenados. Havia o peso do pecado sobre a vida dela. Havia uma condenação social, uma condenação familiar, uma condenação paterna. E segundo o Deus que ela servia, muito provavelmente uma condenação religiosa. Mas eu aprendo algo tremendo com essa mulher. Não importa a quantidade de condenação que você carregue na tua vida, não importa quanta acusação pese sobre o seu lombo, não importa qual é o pecado que você cometeu, não importa por onde você andou, quando Deus se apresenta para você, meu irmão, abra a tua boca e peça ajuda. Eu imagino aqueles homens indo embora. E ela disse: peraí, gente, peraí, olha, eu sei que o que eu vou pedir eu não mereço. Eu sei que talvez vocês não possam fazer, mas eu não posso deixar vocês ir embora sem fazer um pedido. Me salva. Eu não quero morrer prostituta. Olha a alma dessa mulher clamando por socorro. E tem muita alma aqui hoje clamando: me salva, Senhor, não quero morrer sozinho, não quero morrer abandonado, não quero morrer falido, eu não quero morrer vendo os meus filhos fazendo o que fazem, eu não quero morrer tendo essa chaga na minha vida, eu não quero morrer com a alma sem a certeza da salvação, eu não quero morrer enquanto a minha vida espiritual está lá embaixo. Deus tem misericórdia de mim. Tem muita gente aqui carregando o fardo do pecado, e abra a tua boca hoje, irmão, e peça a Deus para te livrar da morte, porque Ele certamente te livrará. Aleluia. Tem muita gente que precisa pedir ajuda a Deus, mas se acha não merecedor. Ah, pastor, se eu contasse a minha história para você, você certamente não deixaria nem eu entrar aqui na igreja. Jesus, sabedor disso, Ele diz algo tremendo. Ele diz assim: olha, quem pensa estar são, saradão, não precisa de mim. Mas quem reconhece que está enfermo, eu vim para eles. Enquanto você não reconhece o seu estado de pecador por natureza, não é por opção, é por natureza. A Bíblia diz que por um só homem o pecado passou a toda a humanidade. E porque destituídos fomos da glória e da presença de Deus, todos pecaram. E por isso, o nosso salário seria a morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Jericó estava vivendo no limite da degradação humana,
prostituição, lascívia, fornicação, sodomia, prevaricação, roubo, assinte, assalto, tudo que você imaginar que possa acontecer numa sociedade estava acontecendo em Jericó. E eu tenho aqui uma representante de Jericó, aliás, uma boa representante de Jericó, uma prostituta, alguém que sobrevivia pelos favores dos homens infiéis. Alguém que se alimentava das migalhas amorosas que caíam das mesas dos seus amantes. Alguém que já havia se acostumado com o chiqueiro na alma. Alguém que já não tinha mais prazer próprio, mas entregava o seu corpo para os deleites de outros homens. E esta representante agora se apresenta para homens de Deus, homens especiais, príncipes de tribos dos hebreus, e ela diz: me ajuda. A gente não tem vergonha de falar tanta besteira. A gente não tem vergonha, às vezes, de falar piada. A gente não tem vergonha de pedir tantas outras coisas. Por que a gente é tão orgulhoso? E diante do Deus que nós servimos, nós não somos capazes de pedir ajuda. Tem homens e mulheres que a vaidade é uma grande muralha que os impede de pedir ajuda. Mas essa mulher venceu isso, irmãos. Ela venceu seu próprio orgulho. Ela venceu os paradigmas de, na época, uma mulher estar falando com um homem antes que o homem falasse com ela. Ela extrapola todos os níveis para diante daqueles homens dizer: me ajudem. Enquanto você não aprender a pedir ajuda, irmãos, você vai ter que se contentar com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Mas aquele que pede ajuda senta na mesa com o Pai. Sabe quem é Raabe? Raabe está listada na genealogia de Jesus Cristo. Raabe está listada na galeria das mulheres de fé. Do útero de Raabe gerou-se um homem que é o patriarca da linhagem de Jesus, irmão. É na vida dessa prostituta que Deus fez a loucura para confundir a sabedoria humana, de levantar um homem que era 100% humano e 100% Deus, de uma linhagem de uma prostituta, irmãos. Sabe o que é isso? Ela pediu ajuda. E quando você pede ajuda, você toca o coração do Senhor. E Ele não resiste um coração contrito e quebrantado, irmão. E o escape que Ele dá é muito melhor do que você pode pedir ou pensar. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Será que, se o fim que está às portas chegasse hoje, se hoje fosse aquele dia que a Bíblia chama do dia do juízo de Deus, se começássemos a sentir um tremor de terra neste momento, se relâmpagos viessem do ocidente até o oriente, e se em grande glória pudéssemos ver aquele homem no seu linho branco, com os olhos que são como chama de fogo, descendo com grande esplendor, será que na janela da tua casa haveria um cordão vermelho? Porque Deus, quando vier agora, não é mais para oportunizar o homem, mas Ele vem agora como juiz. E assim como havia um juízo de Deus sobre a terra de Jericó, de que todos deveriam morrer, assim também há um juízo sobre a criatura que não tem Deus, que perecerá.
Assim como existia um juízo sobre os habitantes de Jericó, homens milionários, ricos, cultos, doutos, incultos, nécios, homens bons, homens maus, havia um juízo sobre aquela sociedade. Há também hoje, meu irmão, um juízo sobre a terra, de que todo aquele que não dobrar o seu joelho e não colocar um cordão do sangue carmesim no umbral das portas da sua casa, nas janelas da tua alma, este também será igualmente dizimado. E eu te pergunto, há um cordão vermelho na sua janela? Pergunte para quem está do teu lado, tem um cordão vermelho na tua janela? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, 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 oh, aleluia. Hoje é um dia de pendurar cordões vermelhos. Hoje é um dia de pendurar cordões vermelhos nas janelas. Hoje é um dia de marcar a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Hoje é o dia de marcar a porta da tua casa, a porta do teu casamento, a porta dos teus filhos com o sangue do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Mas eu tenho mais 3 observações que eu queria compartilhar com os irmãos, que Deus ministrou ao meu coração. A primeira observação: mesmo que ninguém te dê ouvidos, prenda o cordão na tua janela e ofereça a sua casa. Mesmo que ninguém te ouça, prenda o cordão na tua janela e ofereça salvação. Aqueles homens saíram, ela botou o cordão. Agora vamos imaginar essa mulher caminhando em direção à casa do seu pai, passando pela rua, e como sendo olhada de enviesada, a prostituta. Será que ela vai aonde? Ela caminha em direção à casa do pai dela. Bate na porta. O pai dela abre a escotilha da porta. O que você quer aqui? Pai, aconteceu algo tremendo na minha vida. Sei. Pai, dessa vez é verdade. Como das outras vezes? Como tantas vezes você veio aqui, o que você está querendo? É dinheiro? Você está doente? Não, pai. Eu hospedei homens de Deus na minha casa. Sei. E o que mais? E eu quero te dizer que eu tenho salvação para te oferecer. Você? Desonrada? Ingrata? Pior filha que eu tenho? Você quer me apresentar Salvador? Você quer me apresentar salvação? Deus está falando para pessoas aqui que estão com dificuldade de apresentar o Salvador para os seus pais, porque não foram bons filhos. Deus está falando para você. Independente se você foi bom ou mau filho, se tem um cordão vermelho na tua casa, tem salvação na tua vida. Pai, você vai ter que sair da sua casa, pai. Sair da minha casa? Você bebeu, menina? Você está embriagada de novo? Usou drogas? Você está querendo o que de novo com seu pai? Já não chego a vergonha que eu passo toda vez que eu vou na padaria, toda vez que eu vou trabalhar. Você não está vendo que você está acabando comigo, filha? Você não muda nunca. Você continua se deitando com os homens desse arraial. Mas pai, agora é algo novo. Acredita em mim, pai, eu mudei. Você falou
falou isso ano passado. Você falou isso ano retrasado. Tem 10 anos que eu ouço isso da sua boca, menina. Eu não sou da sua laia. E aí pode aparecer ainda um irmão abençoado. Papai, o que essa vagabunda está falando com você? O que essa prostituta está falando com você, pai? Filha, deixa que eu resolvo com ela. Pai, aconteceu algo na minha vida. Aconteceu nada, você é mentirosa. Você não muda nunca. Pai, é na minha casa, pai. Tem um cordão vermelho na minha janela. Um cordão vermelho, filha. Você tá louca? Pai, esse cordão vermelho é a nossa salvação. Você vai pendurar um cordão vermelho hoje na sua janela da alma. Você vai marcar a porta de entrada da tua casa hoje. No mundo espiritual. Comece a rasgar um retalho vermelho e comece a marcar na frente da tua casa, porque tem salvação para tua família. Aleluia! 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 Pai, me dá uma oportunidade. E as suas falhas? Quantas vezes eu já oportunizei você, filho? E tem esposa que está falando isso para o marido. Mas esposa, eu mudei de verdade. Eu estou sentindo algo diferente. Você falou isso há 5 anos atrás. Você me humilhou, você me traiu. Você é a vergonha da minha vida. Mas pai, me dá essa oportunidade. Eu quero te oferecer a salvação. Essa cidade vai ser destruída e dizimada pelo povo hebreu. Ei, irmão, ainda que as pessoas não creiam no que você vai dizer, apresente o Cordeiro de Deus. Apresente a cruz do Calvário. Apresente o sangue vertido na cruz. Porque o poder está no sangue. Não está na sua palavra, não está no seu jeito, não está na sua vida. O poder está no sangue. É o sangue que cobre o pecado. É o sangue, irmão. Se preciso for, leva esse parente para se encontrar com o homem das mãos furadas. Deixa ele tocar no sangue das mãos do Cordeiro de Deus. Diga, eu preciso amarrar um cordão vermelho na janela da minha casa. Eu não sei quais são as palavras que ela usou, a Bíblia não relata, mas eu sei que de um determinado momento Deus deu autoridade para aquela jovem sem autoridade. Deus deu honra àquela jovem sem honra. Deus restaurou a confiança dos seus pais nesta mulher. Deus restaurou a confiança dos seus irmãos nesta mulher. De alguma forma, estes familiares que a condenaram por toda a vida que ela viveu como prostituta, agora, sem rumores de guerra, sem bomba, sem tiro, sem nenhuma ameaça, o povo estava do outro lado do Jordão esperando quietinho. De alguma forma, irmãos. E aí eu quero crer que essa é a parte de Deus. É realizar o impossível. Aquilo que é possível a gente faz. Aquilo que é limitado a gente faz. Mas convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo vindouro é coisa de Deus. Mas se nós não pregarmos, Deus vai ter que chamar pedra para pregar no nosso lugar. Então escuta, em nome de Jesus. Apresenta a salvação para os seus familiares. Que a obra Jesus vai fazer. Amém? A segunda observação que eu fiz.
Glória a Deus. E muitas vezes quando eu escrevia isso, eu me via exatamente assim. A sua casa pode ter sido lugar de desonra, de prostituição. Mas depois que tiver um cordão vermelho na janela, é lugar de salvação. A casa que ninguém queria entrar era a única casa que não seria afligida pelo exército hebreu. A casa que durante tanto tempo abrigou a prostituição, agora é a casa que oferece salvação. Sabe por quê, irmão? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus vai fazer isso na sua vida. É você que é o desonrado da sua família. Te prepara, porque Deus vai operar coisas tremendas através do seu testemunho, meu amado. É você que não presta, é você que só dá trabalho, você que é a ovelha negra da família. Te prepara, amarra o cordão vermelho, espera, eles vão vir até você para conhecer o Deus que você segue. Você vai atrair os pecadores para você, porque sobre a tua vida há o sangue do Cordeiro de Deus. Oh, glória! Oh! E eu me lembrei do que eu fazia na minha casa. Na casa dos meus pais, desonrei a casa deles. E quando eu tive a minha própria casa, eu desonrei muito mais. A minha casa era lugar de bebedices até de manhã. A minha casa era lugar de farra, de prostituição. Era lugar onde as pessoas vinham com amantes, com namoradas falsas. A minha casa, por um bom tempo, ela abrigou o pecado. Mas um dia, eu não fiz nada, irmãos. Fiz nada. Continuo mesmo pecador, dependente da graça de Deus. Eu só coloquei o cordão vermelho. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre a minha casa. E a minha casa hoje se chama casa de oração. Shadorias! Alai que na mandúrias! Raquela candaramandas! Casa de vitória! Casa de bênção! Casa de bênção! É o cordão vermelho! É o cordão vermelho! É o cordão vermelho! Aleluia! Sabe onde essa igreja nasceu? Nessa casa, irmão, nessa casa. Essa igreja é fruto de um cordão vermelho na janela. Você vai colocar um cordão vermelho na janela da tua alma hoje. Se tem desonra, se prepara. Tem honra dobrada. Se tem vergonha, te prepara. Vai ter exaltação. Se tem choro, te prepara. Vai vir o júbilo de alegria. Aleluia. Aleluia. E eu quero crer, irmão. Pega o cordão, Rabi. Vou conjecturar. Pega esse cordão, minha filha. Vou levar para casa da tua irmã. Eu tenho vergonha de entrar aí. Mas, pai, o moço falou para eu amarrar na minha janela. Mas a tua casa é desonrada, Rabi. Quando a gente estiver entrando na sua casa, a sociedade vai achar que nós estamos entrando para fazer coisa errada, Rabi. Mas, pai,
o cordão já está preso na janela da minha casa. E aqueles homens, aquela família, aqueles irmãos, numerosa família, talvez entrando pela primeira vez na casa da prostituta, na casa da filha bandida, na casa da filha que envergonhava a casa, envergonhava o nome da família, jogava na lama o nome da família. Agora estão tendo que entrar na casa dela. Glória, olha o que Deus vai fazer com você, meu irmão. Olha, é Deus transformando o local da tua habitação. Ele não jogou nenhum pó mágico, não ungiu, nem orou, apenas colocou o cordão vermelho, porque tudo depende do sangue de Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Eles se apertaram ali. Eu não sei quanto tempo passou, talvez dias, talvez semanas. E provavelmente muitas vezes alguns diziam: isso é loucura. Rabi está doida, está fanática, pai. Tem gente falando para você que você é fanático. São esses que vão ver a glória de Deus na sua vida. Serão testemunhas do poder de Deus na tua vida. Deixa falar, irmã, mas deixa perto. Deixa perto de você, porque aonde você estiver, você e a sua casa serão salvos. Fala para quem está do teu lado aí: prenda o cordão vermelho na janela da tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas pastor, ela continuava uma prostituta. Só por fora. Por dentro, ela já era Rabi, aquela que daria a luz ao princípio da geração do Cristo Salvador. Na casa dela havia um cordão de pano, mas na história dela era o sangue do Cordeiro. Na tua casa, Deus vai marcar hoje cada porta, cada janela. Quando você passar, você vai sentir o poder de Deus naquele lugar. Aleluia, te prepara para coisas grandes hoje, meu irmão. Te prepara para ver coisa grande hoje, irmão. Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a casa que tem cordão vermelho, ela vai subsistir. Aleluia, 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 aleluia. Ufa, o poder de Deus nesse lugar está tremendo, irmãos. Ai, você está sentindo o peso da glória de Deus nesse lugar? O ambiente está cheio da glória de Deus, irmão. Aleluia! E quantos tem o cordão pendurado na sua janela, começa a glorificar a Deus. Que achou a manobra. Aleluia! Cordão vermelho na tua casa. Tem um cordão vermelho na tua casa. Tem um cordão vermelho na tua casa. Tem um cordão vermelho nas portas da tua casa. Aleluia. Oh, glória. Presença de Deus. Temor de Deus. Aleluia. Aleluia. Para nós encerrarmos, naquela cidade havia muitos homens melhores, mais cultos, mais misericordiosos,
mais letrados, mais amorosos, mais gente boa, sabe? Do que Raabe. Tinha. A Bíblia em momento algum diz que ela era a melhor de sua cidade. Mesmo porque se ela fosse a melhor, parte do mérito da salvação seria dela. A Bíblia só chama ela de prostituta e ponto. Então naquela cidade gigantesca, milhares de habitantes, haviam pessoas muito melhores, mais santas, mais dedicadas, mais religiosas, mais fervorosas, mais devotas, pessoas mais preocupadas com a sociedade, com o meio ambiente, com a vida de terceiro, com órfãos, com viúvas. Com certeza absoluta, naquela sociedade haviam doutores da lei, pessoas conhecedoras de todas as escrituras registradas até então. Com certeza naquela cidade haviam pessoas de poder, pessoas de posse, pessoas influentes, não só naquela cidade, mas talvez em cidades da circunvizinhança. Naquele lugar, irmão, haviam pessoas muito melhores, fisicamente falando, do que Raabe. E quando nós estamos diante do Senhor, às vezes nós vemos esse mesmo quadro. Ah, pastor, tem gente melhor do que eu. Ah, pastor, tem gente que ora mais do que eu. Pastor, olha, o meu tio, meu avô, meu pai, ele vai na igreja todo dia. Pastor, olha, o meu amigo, o meu irmão, ele quando ele ora, sabe, ele lê a Bíblia, ele está sempre envolvido com obras sociais, ele separa parte do salário dele para entregar em instituições. Ah não, pastor, tem gente muito melhor. Mas o interessante, irmãos, é que nessa história tinha gente melhor, mas quem tinha o cordão era Raabe. O mérito não está nos homens, o mérito não está no que os homens fazem ou deixam de fazer. Não é eloquência, carisma, não é obra. O mérito é quem tem o cordão. A salvação viria para aquela casa, não porque aqueles homens conheciam Raabe, porque só 2 ou 3 conheciam, mas todo aquele exército estaria respeitando não a prostituta que se regenerou, não a mulher que se tornou boazinha, não. Aquele exército só teria uma referência: o cordão vermelho. Não se julgue menor ou maior, apenas tenha certeza que tem um cordão vermelho pendurado na janela da tua casa. Esse é o diferencial de quem será salvo e de quem será dizimado. Pode ser religioso, douto, esperto, inteligente, rico, pobre, influente, débil. A diferença não está em nada nesta terra. A diferença está na marca do sangue do Cordeiro de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, que você pode ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa filha, um bom amigo, um bom estudante, pode ser letrado, conhecedor da palavra, não pecador, no sentido de não cometer ali os pecados do decálogo. Você pode dizer para mim que você tem uma vida equilibrada, não bebe, não fuma, é fiel ao seu cônjuge, à sua família. Mas quando Deus enviar o juízo sobre a terra e esse dia se aproxima, Maranata, a referência será quem tem e quem não tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Você pode ser bonzinho do jeito que for, se você não tiver a marca do Cordeiro,
Pastor, eu me regenerei, eu já fui preso, já fiz isso e aquilo, e agora eu sou um bom homem, sou uma boa mulher, sou uma boa esposa. Mas eu quero te perguntar nessa noite: tem um cordão vermelho na tua história? Tem o sangue do Cordeiro nos umbrais da tua casa? Você carrega a marca de Cristo? Porque este é o único sinal que diferencia o salvo do não salvo. Raabe não era uma mulher de boa índole. Raabe não tinha um histórico de vida pregresso interessante. Raabe provavelmente não era muito espiritual. Raabe talvez não fosse misericordiosa, mesmo porque ela fazia mal às mulheres de seus amantes. Raabe talvez nem achasse que precisava de médico até aquele dia. Mas a partir do momento que Raabe pediu ajuda, ela aceitou a intervenção de Deus na sua história. E Deus rapidamente deu a ela um sinal. Ela diz: eu quero um sinal certo, é a palavra que ela utiliza. Eu quero um sinal claro, um sinal certo, irmão. Não existe outro sinal na vida do cristão, senão o sinal da cruz de Cristo na sua alma, senão o sinal do sangue vertido na cruz do Calvário. Quando um jovem rico se aproxima de Jesus, ele diz: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu sou bom filho, eu sou um bom irmão, eu não roubo, não mato, não adultero, tenho uma vida, eu conheço as leis de Moisés desde a minha infância e sou uma pessoa que anda nas leis do Senhor. E Jesus falou com ele: uma coisa só te falta. Havia algo na vida daquele homem que impedia que o sangue do Cordeiro marcasse os umbrais da tua porta. E é claro, irmãos, que hoje, passados 2000 anos e 10, tem muitas pessoas que ainda não têm a marca de Cristo, porque tem apenas uma coisa que as impede. Talvez seja o histórico pregresso de vida, da cultura da família. A família é muito religiosa. Os pais foram fundadores de uma igreja. Receberam um selo enquanto crianças e isso as impede. Essa coisa apenas impede que elas recebam um sinal da cruz de Cristo, o sinal do sangue do Cordeiro. Talvez seja um problema financeiro. Ah, pastor, eu não posso tomar essa decisão. Eu primeiro preciso acertar a minha vida. Você já ouviu alguém falando isso? Eu não sou digna. Foi exatamente o que aquele homem centurião disse para Jesus: Jesus, eu não sou digno que entreis em minha casa. Eu não sou digno que entreis em minha morada. Não. Envia uma palavra. Foi o que Pedro falou também. Senhor, se afasta de mim. Eu sou pecador. Eu não presto. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não importa como você é, Jesus diz para você hoje: vem a mim, todos que estão fracos e sobrecarregados. Todos, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente acha que mudando de vida nós vamos ser dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que chamado de filho de Deus só tem uma classe de pessoa: aquela que carrega o fruto do Espírito Santo, aquela que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esta recebe como selo do Espírito Santo poder para ser chamado filho e filha de Jesus. Eu quero crer que Raabe teve que quebrar muitos paradigmas do seu dia a dia. A sua autossuficiência, tinha saído de casa há muito tempo, morava sozinha porque tinha uma vida dissoluta. E tem muita gente que sai de casa muito cedo e se torna independente demais. E agora é autossuficiente e não quer aceitar alguém para gerenciar
os seus sonhos, gerenciar a sua vida espiritual, mostrar para você um roteiro novo, um novo e vivo caminho, como o próprio Cristo fala que existe. O caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho da aliança, o caminho em que Jesus endireita as nossas veredas. É esse o caminho que conduz à salvação, e só vai por esse caminho quem tem um cordão vermelho na janela da sua casa. E eu quero oferecer para você isso hoje. Você vai voltar para casa hoje com a certeza de que você vai levar um cordão vermelho. Vamos ficar todos de pé. Por favor, irmãos, não despece. Ei, amado, muitas vezes você pediu a Deus que falasse contigo. Muitas vezes você rezou, você orou, você suplicou, você fez uma prece e disse: Deus, fala comigo. E você sabe que Deus falou contigo hoje. Dentro de você há uma voz que diz: sou eu que falo contigo. Você não precisa ouvir o pastor, Deus está falando contigo desde a hora que você entrou nesse templo. Sabe por quê? A tua hora chegou, Raabe. Assim como a minha hora chegou há 12 anos atrás, a sua hora chegou. Esse é o dia que você vai amarrar um cordão vermelho na tua vida, e a salvação estará contigo. E todos aqueles que estiverem contigo na tua casa, eles também serão salvos. Entra, pai. Mas a sua casa, entra, pai. Aqui tem salvação. Entra, filho. Aqui tem salvação. Entra, irmão. Aqui tem salvação. Entra, mãe. Aqui tem salvação. Mas, filho, eu não entendo. Não precisa entender. Só olhe para a marca na minha janela. É o cordão vermelho. É o sangue de Jesus. É Ele o responsável pela minha salvação. A tua boca vai se encher de alegria, meu irmão. Te prepara, porque tem um cântico novo de Deus para você. Aleluia. 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 Eu quero orar contigo, meu amado. Não importa o seu passado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. E ainda que o seu pecado seja vermelho, o cordão vermelho purifica o seu pecado e te torna alvo como a neve, branco como a lã. Mas, pastor, como isso acontece? Eu preciso fazer alguma coisa prática? Não. Você só precisa amarrar o cordão vermelho na tua alma. Pastor, eu quero amarrar esse cordão vermelho na minha história. Eu percebo às vezes que a minha casa está se perdendo, o meu casamento está indo ladeira abaixo, bem baixinho. E eu percebo às vezes que os meus filhos estão indo ladeira abaixo. E eu quero, pastor, colocar esse cordão na minha vida, porque eu quero atrair a minha família para a salvação. Muito mais do que uma restauração física. Escute isso, meu amado. Deus está falando aqui ao meu coração. Muito mais do que restaurar o teu negócio, muito mais do que restaurar algum tipo de sociedade que você tem. Isso pode ser uma consequência, mas o que Deus está te oferecendo hoje é a salvação da tua alma, da tua vida e da tua casa. De que adianta, irmão, você ter uma vida restaurada nessa terra, e quando o juízo vindouro chegar e o tempo tem andado de uma forma tremendamente rápida, e você sabe disso, daqui a pouco estaremos batendo as botas. E de que adianta ter vivido uma vida restaurada aqui na terra, se você não tiver o cordão vermelho na tua história? Não vai ter valor nenhum, porque não são os bonzinhos que vão para o céu, são os que têm a marca do Cordeiro de Deus. O céu não foi feito para bons ou maus. O céu não foi feito para perfeitos ou imperfeitos. O céu não foi feito para quem é carismático, para quem é antipático. O céu foi feito para quem tem a marca do Cordeiro de Deus. Todo aquele que tiver a marca do sangue de Cristo, este tem garantia de entrada nos céus. E talvez você
ter entrado aqui hoje se achando religioso, se achando um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, e achando que só a sua bondade te leva para o céu. Mas deixe-me falar uma coisa para você, irmão, e você sabe disso. No abrir e de piscar de olhos, um piscar de olhos, uma coisa simples te enche de fúria, e você é capaz de matar alguém por uma fechada no trânsito, por alguém que entrou na sua frente na fila do banco, te deixou absolutamente furioso, por alguém que foi atendido na pizzaria primeiro que você, por alguém que pegou aquela cadeira que você estava olhando na hora de entrar lá na pizzaria, por alguém que falou uma palavra dura contra você, e você é capaz de ficar furioso. Sabe por que nós somos assim? Mas ainda que eu possa viver isso na minha vida, tem um cordão vermelho preso na minha casa, e esse cordão me garante as mansões celestiais que Jesus está preparando para mim. E ele disse para os seus discípulos: eu vou. E ele foi, mas ele disse: eu vou voltar. E ele está voltando. E ele disse: eu vou pegar cada um daqueles que tem uma corda vermelha, aqueles que me aceitaram como Senhor e Salvador, e eu vou levar eles para junto de mim, para que aonde eu estiver, eles estejam também. Isso não importa se o seu nome está escrito no hall de membros de uma igreja. Isso não importa se você faz isso, faz aquilo na igreja, irmão. Isso está ligado à sua atitude de colocar o sangue do Cordeiro de Deus sobre a tua vida. Isso não é físico, isso é espiritual. Você crê com teu coração e verbaliza com os teus lábios que Jesus é o Senhor, e imediatamente toda a sua casa fica debaixo do manto vermelho do sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você que um dia já colocou esse cordão, mas o vento da angústia tirou. Um dia já teve lá o seu cordão vermelho na sua história, mas se apostatou, se esfriou, se envolveu com alguém, se machucou alguém. E quando você olha para a porta da sua alma, você não vê esse cordão vermelho. Jesus vai te dar um hoje em nome de Jesus. Eu quero orar também por aqueles que já conhecem a igreja, conhecem Jesus, caminham para lá e para cá, não sei qual a sua história com Deus, mas que tem dúvida se efetivamente há um cordão vermelho nas portas da tua casa ou nas janelas da tua família. Eu quero orar por você, porque Jesus vai te dar esse cordão hoje também. Eu quero orar por aqueles que querem aceitar Jesus, que querem orar comigo. Oraremos juntos aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, e você vai sair dessas portas diferente hoje. Eu vou orar com vocês. Feche os seus olhos. Eu já fiz essa oração mais de 1000 vezes, e para mim é uma honra poder fazer de novo. Amém. Diga assim: Senhor, nesta noite eu ouvi palavras de salvação, e eu entendi que eu preciso colocar a marca do sangue de Jesus na minha casa, na minha família. Diga assim: Pai, eu sei que eu errei, mas a partir de hoje eu não vou carregar o peso da acusação, porque o sangue do Cordeiro de Deus está tirando completamente o fardo do pecado da minha vida. Diga assim: eu me declaro livre, liberto, absolutamente perdoado. Diga: minha vida a partir de hoje pertence a Jesus. Eu oro entregando a minha casa para o Salvador. Diga: nunca mais
eu serei humilhado. Diga: nunca mais eu vou aceitar a acusação do inimigo. Agora diga com fé assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor.